Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Na figura 12.35, o andaime horizontal 2 de massa homogênea M2 igual a 30 kg e comprimento L2 igual a 2 metros está pendurado no andaime horizontal 1 de massa homogênea M1 igual a 50 kg. Uma caixa de pregos de 20 kg está no andaime 2, com o centro a uma distância D igual a 0,500 metros da extremidade esquerda. Qual é a tração T do cabo indicado na figura? Bom, o objetivo aí do exercício é encontrar essa tração T aqui, né, referente a esse cabo. E a gente tem aqui o andaime 1 e temos o andaime 2 que está preso no andaime 1, tá? Então, primeiramente, a gente precisa, para achar essa tração aqui, achar a tração nesses dois cabos aqui, ó. Então, primeiramente, a gente vai aplicar uma condição de equilíbrio para esse andaime. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre para o andaime 2, tá? Então, a gente tem aí uma distância aqui de 2 metros. Vou marcar aqui 2 metros, tá? Aí aqui nessa ponta aqui, a gente tem uma tração. Eu vou chamar essa tração aqui de tração 1, tá? Então, vou colocar as forças que estão sendo aplicadas. Fiz ali representando meu andaime. Aqui eu tenho uma tração que eu chamei de T1. Aí depois, a uma distância D, que é de 0,500 metros, eu tenho a caixa de prego, que tem uma massa de 20 quilos. Então, aqui, nessa distância, eu vou ter uma força-peso, que é a massa de prego vezes a gravidade, tá? Aí a gente tem aqui, ó, marcar o referencial, a gente precisa dessas distâncias, tá? Então, até chegar nessa força, a gente tem 0,500 metros, tá? Aí depois, a gente tem que esse andaime 2, ele possui uma massa M2, tá? Uma massa homogênea. Então, o centro de gravidade dela é exatamente na metade de L2. L2, ele deu 2 metros. Então, a gente tem aí na metade aqui, tá? A força, peso, que é a massa do andaime 2 vezes a gravidade, tá? Então, como dividiu na metade, ficou 1 metro aqui, e para completar aqui, né, fica 0,500 metros até aquela força. Então, a gente tem aqui, ó, representando aqui para vocês verem, aqui tem a massa do prego vezes gravidade, aqui na metade a massa M2 vezes gravidade, aqui na outra ponta eu tenho o outro cabo, que vai ser a tração que eu vou chamar de tração 2. Então, eu venho aqui e tenho a tração 2. Então, esse é o DCL, tá? Para o andaime 2. Agora a gente consegue aplicar a condição de equilíbrio para descobrir as trações. Então, colocando aqui, ó, somatório de momentos ali que eu chamei de 1, escolher esse ponto ali, é igual a 0. Aí eu vou considerar anti-horário positivo. Quem causa momento aqui nesse ponto? Segurou aqui em 1, essa força vai causar um momento negativo porque gira no sentido horário. Então, é menos, aí a força é a massa do prego vezes a gravidade. Força na vertical, a gente pega a distância na horizontal, que vai ser o 0,500 metros, tá? Aí a gente tem essa força aqui também causa um momento negativo, vai girar aí no sentido horário. Então, um momento negativo, a gente tem que a massa de 2 vezes gravidade,
vezes a distância, né? Força na vertical, distância na horizontal, vai ser meio mais meio metro, ou seja, 1 metro. Depois a gente tem a força do cabo T2, segurou aqui em 1, vai girar no sentido anti-horário, então é um momento positivo, que é T2 vezes a distância. 1 metro aqui, mais 2, que é o comprimento total do andaime, 2 metros. Tudo isso daí eu sei que é igual a zero, né? A unidade de metro aparece em todos os termos, né? Como está igual a zero, a gente já pode simplificar aqui a unidade de metro. Isolando T2 na equação, para poder calcular, a gente vai ter que T2 é igual. Esses dois termos estão negativos, passam para lá positivo. Gravidade está aqui nos dois termos, eu coloco em evidência, então vai ficar gravidade. Esse termo aqui vai ficar 0,5 da massa de prego. Esse termo aqui vai passar como mais, M2 vezes 1, vai passar só mais M2, tá? E esse 2 que estava ali multiplicando, passa dividindo. Então, a gente pode calcular essa tração T2, a gravidade, considerar em 9,81, tá? A gente tem aí que é na unidade de metros por segundo ao quadrado, vezes 0,5 vezes a massa de prego. A massa de prego é 20 quilos, 20 quilos, mais a massa M2. A massa M2 é de 30 quilos, 30 quilos, e tudo isso daí fica dividido por 2. Então, a gente consegue calcular qual é o valor de T2. Então, a gente vai ter ali meio vezes 20, com mais 30, vezes 9,81, dividido por 2. Então, a gente tem o valor aí de 196,2. Aí, metro segundo quadrado, que é aceleração vezes massa, da unidade de Newton. Então, a gente achou aí quanto que é a tração T2. Agora, aplicando o equilíbrio em Y, né, que é onde a gente tem as forças, somatório de forças em Y igual a zero. Referencial para cima positivo, a gente vai ter mais T1, né? Aí a gente vai ter menos a massa de prego vezes gravidade para baixo, menos M2 vezes gravidade para baixo negativo, mais T2, tudo isso igual a zero. Então, a gente acha T1 como sendo, passa para o outro lado, gravidade positivo, né? Esses dois termos positivos, coloca em evidência, fica a massa de prego mais a massa M2, e T2 passa negativo. Então, tenho que T1 vai ser 9,81 metro por segundo ao quadrado, gravidade. Massa de prego, 20 quilos. Massa M2, 30 quilos. Menos T2, que a gente achou 196,2 newton. Então, a gente acha aí T1 como sendo igual. Calculando, 9,81 vezes aqui 20 mais 30, 50. Então, vezes 50. Opa, vezes 50. Menos 196,2. Então, a gente tem 294,3 newton, tá? Então, a gente tem aí as duas trações, tá? Por que que eu preciso dessas duas trações? Porque essas trações são o mesmo valor que eu tenho aqui, ó, olhando para o andaime de cima. A gente tem aqui uma tração T1, a gente tem aqui uma tração T2. Além disso, aqui a gente vai ter a força peso, tá? Aqui a força peso do andaime M1, que vai ser a massa M1 vezes gravidade. E a gente tem mais duas trações aqui segurando. Essa aqui eu vou chamar de T3 e essa aqui eu vou deixar como T mesmo, tá? Então, fazendo o diagrama de corpo livre para aquela outra barra, tá? A gente vai ter aqui um meio, tá? Vou colocar as medidas certinho, tá?
as divisões. Que forças a gente tem atuando aqui? A gente tem aqui a atração que eu chamei de T3. Aí aqui uma distância D é a atração T1, que a gente calculou aqui. Aí aqui no meio é a força peso, que é a massa M1 vezes gravidade. Aqui nesse ponto é a atração que eu chamei lá de T2. E aqui nesse ponto é a atração T que eu estou procurando. Aí colocando aí as medidas aqui, né, que são as distâncias para fazer a condição de equilíbrio. Aqui é a distância D, que é 0,500 metros. Aqui é o 2 metros dividido na metade, fica 1 metro. E aqui é a distância D, né, que é 0,500 metros, tá? Então, esse é o diagrama de corpo livre para a barra aí para o andaime 1. E aí, agora a gente pode aplicar a condição de equilíbrio para achar T. Como eu só quero achar T, não quero, me interessa T3, a gente aplica o equilíbrio aqui para o momento, né? Para não rotacionar no ponto 3. Então, somatório de momentos em 3 vai ser igual a 0. Anti-horário positivo. Quem causa momento em 3? Segurou em 3, T1 vai causar um momento negativo. Então, é menos T1 vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal. 0,500 metros, 0,5 metros. Aí, segurou em 3, essa força aqui vai causar um momento negativo também. Então, é menos M1 vezes gravidade vezes a distância. 1 meio, 1,5 metro. Aí é T2, segurou aqui em 3, também gira no momento negativo, menos T2 vezes a distância, que vai ser 2 com mais meio, 2,5 metros. E temos aqui T, segurou ali em 3, vai girar no sentido anti-horário, então o momento positivo T vezes a distância, que vai ser 2, 2,5, 3 metros. Tudo isso igual a 0, tá? Aí, esse metro que está em todos os termos, a gente pode simplificar, porque é igual a 0, coloca em evidência e passa para lá dividindo, né? Isolando o T aí na equação, já está positivo aqui, então passa para lá. Positivo meio de T1, aí passa esse termo aqui mais 1,5 de M1 vezes gravidade, e passa para lá mais 2,5 de T2. E tudo isso daí fica dividido por 3. Os valores a gente tem T igual 0,5 de T1, que é 294,3 newton, mais 1,5 a massa de M1, 50 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, mais 2,5 vezes T2, que é 196,2 newton. Tudo isso daí dividido por 3. Então, a gente vai ter aí que T é igual, calculando, a gente tem 0,5 vezes 294,3 mais 1,5 vezes 50 vezes 9,81 mais 2,5 vezes 196,2. Isso tudo dividido por 3. Então, a gente tem aí 457,8 newton, né? Lembrando que massa vezes aceleração dá newton, a gente está somando tudo newton, 457. Como foi dado 3 algarismos significativos, a gente arredonda aí, 458 newton é a força da atração T. Se quiser achar aí a T3, é só aplicar o somatório de forças em Y igual a 0 e acha esse valor ali de T3. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!